Fala pessoal, um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria deixar com você uma passagem bíblica que está em Romanos capítulo 6. Eu estou olhando aqui para minha Bíblia e ela diz assim a partir do versículo 1: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Isso era o apóstolo Paulo falando para a igreja em Roma, dizendo assim: olha, nós iremos continuar no pecado para que a graça de Deus aumente. Sabemos que a partir de Jesus Cristo nós entramos no período da graça. A partir de Jesus nós entramos no período da graça de Deus. Entretanto, não é por causa disso que estamos no período da graça que isso nos dá liberdade para pecar o quanto quisermos. Quando Paulo fala aqui, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É ele querendo dizer a graça de Deus. Quando alguém tenta usar a graça de Deus para viver no pecado, não é a forma correta de se aproveitar a graça de Deus. A graça de Deus, através de Cristo Jesus, através da sua morte, do seu sacrifício, Nós estamos nessa semana, que é onde nós vamos estar falando bastante sobre esse tema. Eu vou estar fazendo vídeos sobre isso, e onde você vai ver pessoas falando sobre o tema do que Jesus sofreu, da sua crucificação, da sua ressurreição e tudo mais. E tudo isso foi por nossa causa, o sacrifício dele, para que essa graça, esse favor não merecido, chegasse até nós, mas não para pecarmos o quanto quisermos. É o que ele quer dizer aqui: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Quer dizer, não, a gente está na época da graça e não importa o quanto que a gente pecar, porque a gente vai estar cheio da graça de Deus. Não é assim não. É o que Paulo está querendo dizer. Não é dessa forma que funciona. E aqui diz, no versículo 2: de modo nenhum. Quer dizer, eu não posso usar a graça de Deus para pecar mais ainda. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí ele coloca algo interessante: quem aproveita a graça de Cristo Jesus de verdade, morre para o pecado, se rende a Cristo. E quem morre para o pecado, passa a viver então para uma vida de santidade. Então a graça de Deus era para que tenhamos, melhor dizendo, para que possamos aproveitar a oportunidade que nos foi dada de morrermos para o pecado e vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, longe das coisas desse mundo que são prazerosas. O pecado, ele causa um prazer porque ele tem que chamar a sua atenção, mas ao mesmo tempo ele te destrói. Eu vou colocar um exemplo aqui para você entender de maneira bem clara. Uma pessoa, por exemplo, que está vendo uma vida de promíscua, de prostituição, uma hora está com uma mulher, outra hora está com outra mulher, ele pode até experimentar o prazer da carne ali, o prazer da carne, mas ele está destruindo a si mesmo, está destruindo, fazendo mal aquelas mulheres e recomendando também, falando também a respeito das mulheres. A mulher, uma hora está com um cara, outra hora está com outro, ela sente esse prazer da carne, mas está destruindo a si mesmo, tanto o homem quanto a mulher, e se morrerem nessa situação, irão perder a própria alma. Então a graça de Cristo, ela só é aproveitada de verdade quando então decidimos: Senhor, eu não posso mais continuar nesse estilo de vida. Ele me traz um prazer, mas ao mesmo tempo esse prazer me deixa longe do Senhor. Esse pecado, ele me traz alguma coisa de prazerosa, mas ao mesmo tempo eu perco minha comunhão contigo. E você percebe, quando você peca, você percebe que a sua comunhão com Deus ali é quebrada, mesmo que Deus não diga nada. Quando você peca, você percebe ali uma interferência da sua comunhão com Deus. É por isso que hoje querem criar por aí um evangelho onde é permitido tudo, porque estamos na graça, mas aí isso já é uma graça que não é de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E querem hoje criar um evangelho assim. Não, você pode pecar à vontade e tudo mais, que são pessoas que, por não se adequarem ao evangelho, querem criar um falso evangelho. Eu quero que você entenda bem isso aqui. Então a graça de Cristo, ela precisa ser aproveitada quando decidimos morrer para o pecado. E se morremos para o pecado, então essas práticas erradas não podem mais fazer parte de nossa vida. Só que aí que entra uma pergunta:
Como vencer o pecado? Porque o nosso corpo já está morto para o pecado. O corpo está morto para o pecado. O corpo. Como é que a gente consegue viver uma vida de santidade se nós temos um corpo contaminado pelo pecado? Essa é uma boa pergunta. A resposta, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E esse Espírito aqui fala Espírito Santo. Ou seja, a única forma, a única maneira de vencer o pecado, de não ser escravo da sua própria carne, da sua própria natureza humana, que a nossa carne ela é fraca, a nossa carne está contaminada pelo pecado, e a pessoa pode ter se convertido, ter se batizado nas águas, estar cheio do Espírito Santo, falar em línguas estranhas e um montão de coisa, enfim. Mas a carne dela continua contaminada pelo pecado. O que faz uma pessoa não viver na prática do pecado é o Espírito Santo. Quando a pessoa ela busca ser cheia do Espírito Santo, busca se fortalecer na sua fé, busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos faz vencer o pecado. Quando o nosso espírito está ligado com o Espírito do próprio Deus, temos poder para vencer o pecado, porque sem isso não é possível. Por isso que às vezes tem pessoas que estão na igreja e elas ainda não estão transformadas, e você olha para elas e elas continuam a mesma pessoa apesar de estarem na igreja, porque não têm buscado ser cheias do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário você tirar de si, se esvaziar de tudo aquilo que você percebe que te atrapalha a sua comunhão com Deus. Procurar, é claro, ter a ajuda da sua igreja, porque todo esse processo de ser cheio do Espírito Santo é bom você ter o seu pastor para te orientar, ter a sua igreja para te orientar, para você ter as orientações para ir se enchendo, jejuando, buscando, abandonando o que tiver que abandonar, buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Ele vem. Se você buscar e perseverar nessa busca, Ele vem sobre você e o poder dele vai te fazer vencer o pecado. Às vezes o nosso coração e a nossa carne pede desesperadamente pelo pecado, mas a única forma de vencer é o Espírito Santo. Agora, talvez você esteja em uma situação, talvez eu estou falando com alguém que o pecado apareceu para você e você acabou caindo, você acabou fraquejando quanto à sua fé, e você diz: o que eu faço agora? Reinicie sua vida com Deus. Melhor dizendo, reinicie procurando se limpar desse pecado. Procure pedir ajuda. Às vezes você é alguém que não está pedindo ajuda, você caiu, mas você não está pedindo ajuda para conseguir se consertar diante daquele erro, diante daquele pecado. Quem sabe eu estou falando com alguém até que está fora da igreja até. Reinicie, veja o ponto onde você parou, refaça onde está o erro e recomece, ou melhor dizendo, continue com a sua caminhada. É claro que quando caímos, estou falando de erros simples, é quando a pessoa cai no pecado, ela cai numa fragilidade. Muitas vezes é um certo processo ali, mas é necessário passar pelo processo. Mas você não pode continuar no pecado. Se você caiu, a graça de Deus está aí, mas é para te chamar para a santidade. E você que está me ouvindo, busque pedir ajuda, busque pedir ajuda aos seus pastores, busque pedir ajuda à sua igreja. Se é alguma área ali que quem sabe até você já está caindo muito naquela área, você precisa de ajuda espiritual, também vou estar deixando aqui um número de celular. Caso você seja alguém que está precisando de ajuda e você quer ser livre, quer ser liberto, mas não sabe o que fazer, está desesperado, vou deixar esse número aqui e você pode estar conversando com a gente, comigo, com o pastor, com a pastora, e nós vamos estar em contato com você. Mas a resposta é essa que eu queria deixar com vocês hoje. É uma passagem que eu estava lendo e eu queria muito compartilhar com vocês, porque todos nós enfrentamos essa mesma luta. O pecado, ele nos chama todo dia, e todo dia temos essa luta contra o pecado. Todos nós temos essa luta. E só o Espírito Santo, só o Espírito Santo, para nos sustentar e nos fazer vencer nessa caminhada. Ao mesmo tempo, é claro, antes de terminar esse vídeo, o prazer que o Espírito Santo ele nos concede, a alegria que vem dele,
é maior do que qualquer alegria que haja nas coisas desse mundo, tá certo? Forte abraço, tenha um dia maravilhoso, tenha um dia abençoado. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal do YouTube. Também tem meu Spotify, que é Presbítero Leonardo, e eu tenho gravado minhas pregações para colocar lá no Spotify, as pregações feitas aqui na igreja. Vai lá também para você estar ouvindo pregações, para poder estar ouvindo mensagem de fé, tá certo? Um forte abraço, tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Lembrando também, hoje, domingo, culto às 18 horas da noite, culto de louvor e de adoração, tá certo? Pastor Carlos, a pastora Lúcia, mandam um forte abraço a todos. A paz.